Olá pessoal, nesse vídeo curtinho eu vou explicar para vocês alguns temas imprescindíveis sobre o estupro de vulnerável. É bem curtinho e eu vou trazer aqui aquilo que é essencial, aquilo que você precisa saber sobre esse crime. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Como vocês podem ver, no caput do artigo 217-A, nós temos o estupro de vulnerável. E essa vulnerabilidade ela é presumida. Então, eu vou mostrar para vocês, até o STJ tem uma súmula que, nas circunstâncias onde houver uma suposta aceitação da vítima, ainda assim, o estupro estará consumado. O parágrafo 1º traz uma outra hipótese. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Nessa circunstância, nós temos aí uma situação que se equipara à vulnerabilidade. No caput, essa vulnerabilidade é presumida. Aqui no parágrafo 1º, nós temos essas duas situações, enfermidade, deficiência mental, ou então a situação em que a pessoa não tem o discernimento para a prática do ato. Daí será necessário então a comprovação, dessa circunstância que demonstra essa vulnerabilidade. Então vamos lá. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Lembrando que antes da alteração promovida no ano de 2009, nós tínhamos a hipótese de estupro e a hipótese de atentado violento ao pudor, que era, naquela circunstância, naquele contexto, o artigo 214. Hoje nós temos ainda o artigo 213, que trata do estupro, não do estupro de vulnerável. Naquela hipótese, tínhamos o crime de atentado violento ao pudor. Hoje, nós temos uma fusão desse tipo penal, do estupro com o atentado violento ao pudor. E aí, temos também o artigo 217-A, que trata dessa vulnerabilidade que é presumida pela lei. Antes, o crime só poderia ser cometido, no caso de estupro, do 213, por homem contra a mulher, porque havia a necessidade de conjunção carnal. Poderia também ser praticado por mulher contra homem, desde que o homem fosse forçado, naquela circunstância, a praticar, então, essa conjunção carnal. Hoje não mais. Basta, então, a prática de outro ato libidinoso. E no caso do 217-A, com menor de 14 anos. Então, um crime comum. Vejam só, se for praticado por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou se por lei assume uma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, por exemplo, um contexto em que uma babá acabou assumindo aí a obrigação de cuidar de uma determinada criança. Nessa circunstância, a pena ela será aumentada de metade. Vejam só, é importante lembrar dessa circunstância em provas de concurso, porque os examinadores adoram cobrar essas causas de aumento e, infelizmente, cobram também a fração, quanto que é aumentada a pena em decorrência disso. Qual é, então, a conduta praticada pelo agente? Nesse caso, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, conjunção carnal ou outro ato libidinoso. O outro ato libidinoso pode ser um sexo anal, pode ser mesmo até um beijo lascivo. Sim, o STJ já decidiu nesse sentido. Atos que não constituem em conjunção carnal, que é a cópula vaginal. Ok? Vamos lá. Nós tivemos a Lei 13.146 de 2015. Agora as questões mais importantes e que talvez você não saiba, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 6º, inciso 2º, ele vai dispor que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive no que concerne a direitos sexuais e reprodutivos. Essa lei ela não repercute no âmbito penal, porque o 217-A, parágrafo 2º, ele exige exatamente que essa circunstância, essa vulnerabilidade nesse contexto, naquele caso de deficiência mental
por exemplo, seja ferido ali naquela hipótese, né? Então, não se aplica, não há repercussão dessa lei de natureza civil no âmbito penal. Temos a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, súmula muito importante. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a agente. A violência, no caso do caput, ela é presumida. Basta, então, que o agente tenha, nesse contexto, conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a vítima menor de 14 anos. E isso leva até a situações, talvez, em alguns contextos, injustas, como colocada ali a existência de relacionamento amoroso. Então, mesmo que houver um relacionamento amoroso, por exemplo, entre um maior de 18 anos e uma adolescente de 13 anos de idade, ainda que tenha um filho, mesmo nesse contexto, haverá aí esse agente de ser punido pela prática de estupro de vulnerável. Antes da Lei 12.015 de 2009, que é aquela que promoveu algumas alterações na parte de crimes sexuais, a violência ela era presumida em 3 circunstâncias: quando não fosse maior de 14 anos, quando fosse alienado ou débil mental e quando o agente conhecesse essa circunstância e quando não pudesse, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Então vejam só, mesmo na hipótese do artigo 224, que hoje não prevalece mais, mas antes da lei ele era vigente, ainda assim a violência, nesse caso da vítima menor, né, de 14 anos, ela era presumida. E aí eu trouxe aqui alguns entendimentos jurisprudenciais, né, do estupro e do atentado violento ao pudor. Como eu disse para vocês, o artigo 214 do Código Penal, antes da Lei 12.015 de 2009. Aqui, na verdade, abrange até mesmo a hipótese do artigo 213 e não do 217A. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor foram reunidos em um único dispositivo, né, que hoje é o 213. E aí nós não temos a abolisho crimes, né? Por quê? Porque a figura penal, o tipo penal, ele deixou de existir. Mas, na verdade, nesse contexto, o objeto, né, material do crime, ele ainda permanece. Permanece lá no 213. Aí nós temos o princípio da continuidade normativa. Por força da retroatividade penal da lei mais benéfica, a Lei 12.015 de 2009 ela vai alcançar os crimes praticados quando eram o 213 e 214, né, cometidos antes da sua vigência. Não o juiz de execução penal, se for o caso, vai promover essa mudança, né, reconhecendo aí a retroatividade da lei penal mais benéfica, vai beneficiar o agente, mesmo que o crime tenha sido cometido após a própria edição da Lei 12.015. Depois do advento dessa lei, né, que tipificou lá no 213 os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, pode ser reconhecido crime único. Por quê? Havia, em algumas hipóteses, a situação em que o agente ele praticava o crime de estupro e de atentado violento ao pudor. Vamos imaginar que ele tivesse ali a conjunção carnal e logo em seguida, no mesmo ato, ele praticasse um sexo anal. Então eram 2 crimes distintos. Agora não. Como houve aí esse contexto, essa fusão no artigo 213, isso pode ser reconhecido em benefício do agente. Antes da Lei 12.015, né, como eu disse, o artigo 224, ele já reconhecia a presunção absoluta de violência nos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade. Então isso é pacificado no âmbito dos tribunais superiores. Vejam só, o estado de sono, se a vítima está dormindo, no sono profundo, ele pode configurar estupro de vulnerável, né, depender do contexto, né, quando isso diminuir a capacidade de resistência da vítima, entendimento da STJ. E por último, o beijo lascivo,
aquele contexto em que o indivíduo com violência vai e beija a vítima à força. Isso pode configurar estupro. Bom, gente, é isso que eu queria tratar com vocês do estupro de vulnerável e também um pouquinho aqui do estupro e do atentado violento ao pudor, crime que não existe mais, né? Para que vocês possam aí acertar todas as questões dos concursos públicos que tratarem desse tema. Então é isso aí. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E estão aí as minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, né, deixei aí para vocês. Lá tem várias dicas, vários conteúdos e também no canal do YouTube, vários vídeos de direito penal e também de outras matérias para você que estuda para concurso. Então, quem gostar do conteúdo, me segue lá, né, e se puder, deixe suas curtidas, compartilhe o conteúdo, ajude o crescimento do perfil e do canal do YouTube também. Até mais, pessoal!